Oi, gente! Hoje eu vim trazer uma reflexão um pouquinho diferente do nosso tema disciplinas espirituais, mas que tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Aqui no Canadá, o nosso pastor tem pregado algumas séries de mensagens, e na última série de mensagem ele usou o tema central de que é bom aprender com os nossos erros, mas é melhor aprender com os erros dos outros. Ele chamou a mensagem de histórias de alerta, e ele começava cada sermão com a seguinte frase: ouça com atenção as histórias de alerta. Cada uma delas é bíblica, cada uma delas é verdadeira, e se você não tomar cuidado, cada uma delas pode acontecer com você. Em inglês soa melhor, tá? Em português não fica tão bom, porque em inglês ele faz uma jogada de palavras e rima no final. Em português não tem como. Mas bem, a série então foi sobre histórias da Bíblia, histórias que a Bíblia nos conta, que nos trazem exemplos e lições que nos ensinam a aprender com os erros de outras pessoas. E que nos ensinam que aprender com os erros dos outros é sempre melhor. Quando a gente aprende com os erros dos outros, a gente evita sofrimentos desnecessários. E a reflexão que eu quero trazer para nós hoje é que todos os nossos erros, todos os nossos pecados, eles trazem uma consequência com eles. Os nossos erros, os nossos pecados, eles não nos definem diante de Deus, mas eles podem nos definir diante dos homens. Os nossos pecados são perdoados e são esquecidos por Deus, mas nem sempre os nossos pecados são perdoados e esquecidos pelos homens. E isso não acontece só porque os homens são, em geral, rancorosos e vingativos. Isso acontece porque os nossos erros afetam para sempre a vida daquelas pessoas que vivem com a gente. Na última pregação do nosso pastor, ele falou algo muito interessante que a gente não ouve com muita frequência, que é que os nossos pecados, os nossos erros afetam toda a comunidade da fé. Os nossos erros, os nossos pecados afetam todas as pessoas que vivem com a gente. E mesmo que seja um pecado muito escondido, muito individual, que ninguém sabe, só você e Deus saibam, mesmo esse pecado afeta a sua família, afeta a sua comunidade. Os meus pecados individuais, as minhas escolhas individuais e as minhas decisões pessoais afetam diretamente quem vive comigo, afeta diretamente quem vive ao meu redor e a minha comunidade da fé. Quando nós nos arrependemos, o nosso pecado é perdoado e nós não somos condenados por causa do nosso pecado, do nosso erro. Isso é algo muito maravilhoso. Ninguém pode te condenar pelos seus erros, porque o próprio Deus não te condena, não me condena. Entretanto, as consequências do nosso pecado, elas são carregadas por nós e por quem vive conosco por sabe-se lá quanto tempo. A pior parte do pecado, no final, são as consequências que ele traz e que a gente não tem como controlar na vida de outras pessoas. A gente pode controlar as consequências do nosso pecado na nossa vida, muitas vezes, outras vezes também não conseguimos. Mas na vida dos outros, como isso vai afetar quem vive com a gente, as pessoas que estão ao nosso redor, disso a gente não tem controle nenhum. Então, lidar com as consequências do nosso pecado, do nosso erro, vai demandar de nós muita humildade e mais exercícios de humildade. Ouça o conselho e a reflexão de uma pessoa que já errou muito e que tem enfrentado as consequências dos seus próprios erros. Aprender com os erros dos outros é muito melhor.